Ainda falando de Estados Unidos, americanos dizem ter descoberto uma informação de bastidor. Os presidentes da Rússia e da Coreia do Norte devem se reunir em breve e, muito provavelmente, o principal tema do encontro é o comércio de armas entre os dois países. Moscou não confirma e o governo norte-coreano mantém a fama do país mais fechado do mundo em raramente se manifestar a respeito da agenda do ditador. Por enquanto, as declarações são apenas de Washington. Mas, afinal, por que esse eventual encontro preocupa os americanos e seus aliados? Coreia do Norte e Rússia são aliadas de primeira ordem desde a época da União Soviética. Aliás, a divisão da Península Coreana ao meio, no final da Guerra Civil, em 1953, teve relação direta com a interferência do Exército Vermelho. Desde então, o Kremlin e a família Kim mantêm uma conexão muito próxima. Nestes 70 anos, os dois governos estabeleceram acordos baseados em alimentos, combustíveis e armamento, como explica o professor visitante da China Foreign Affairs University e um estudioso dos assuntos envolvendo a Ásia. O que o Kim Jong-un busca nesse processo todo é, em primeiro lugar, que não falte alimento para a população norte-coreana. Isso é um fator básico, até porque já houve no passado um problema grave de fome. E você sabe que, e a gente entende muito claramente, que a Rússia é um dos grandes fornecedores de alimentos globais. São uma peça importante nesta negociação. Os Estados Unidos afirmam que, apesar da Coreia do Norte negar, o país forneceu foguetes e mísseis de infantaria a Moscou em 2022 para o grupo paramilitar Wagner no conflito na Ucrânia. O professor Marcos Vinícius lembra que o Kremlin tem interesse em projéteis norte-coreanos que possam ser facilmente integrados. Afinal, o armamento usado pelo país asiático é baseado no arsenal russo. A Coreia do Norte vem desenvolvendo aí armamentos. Tanto é que existe uma preocupação, depois que eles se tornaram aí uma potência nuclearmente armada, que essa tecnologia cresça mais. E o grande medo do Ocidente é que os russos viabilizem alguns acessos a tecnologias e armas nucleares que os norte-coreanos não têm. E, por outro lado, o que você tem na Coreia do Norte é uma capacidade de produção muito mais rápida para o fornecimento de armamentos que os russos também precisam neste processo. Veja, na guerra da Ucrânia, a Rússia não tem contato com muitos aliados e fornecedores de equipamentos. Ela tem ali um relacionamento importante com o Irã, tinha com a Turquia, mas sofre aí, né? Você viu, a gente vai lembrar que eles estavam utilizando os drones turcos no início da guerra. Então você tem aí uma necessidade de produção e, em razão desta proximidade, o fato de que os norte-coreanos já sofrem tantas sanções com os norte-americanos que para eles não vai fazer diferença uma sanção a mais ou outra. Observadores internacionais calculam que a Coreia do Norte provavelmente tem as maiores reservas de projéteis de artilharia herdada da era soviética e que esses estoques poderiam ser usados para reabastecer os estoques russos esgotados no conflito da Ucrânia. Vladimir Putin também poderia transferir tecnologias-chave, conhecimento e capacidade de produção para promover a indústria de armas da Coreia do Norte e torná-la mais sustentável, acrescenta o professor Marcos Vinícius. O ditador Kim Jong-un tem sido firme no seu apoio à invasão russa da Ucrânia e, segundo os Estados Unidos, forneceu foguetes e mísseis a Moscou. Putin elogiou o apoio constante de Pyongyang às operações militares especiais contra a Ucrânia em julho. Estados Unidos, Reino Unido, Coreia do Sul e Japão afirmaram na semana passada, em evento nas Nações Unidas, que qualquer acordo para aumentar a cooperação entre Rússia e Coreia do Norte violaria as resoluções do Conselho de Segurança, que proíbem acordos de armas com Pyongyang. A gente pode dizer aí que pega mal para a Rússia utilizar o veto nessa situação, mas você já teve também outras particularidades de negociações com os Estados Unidos que, de alguma forma, criaram até este processo de relativa deslegitimação do próprio Conselho de Segurança. Razão porque muitos países aí, nomeadamente os 4 principais, que são os que querem fazer parte do assento, ter um assento permanente, que são Brasil, Índia, Alemanha
e Japão, justamente pelo fato das inconsistências e incoerências dos membros do Conselho de Segurança, dos membros permanentes do Conselho de Segurança na sua ação internacional. Então, o presidente Putin não está fazendo nada fora desse eixo de atuação. Para evitar acusações de violação das resoluções, é provável que os dois aliados cheguem a um acordo a portas fechadas sem qualquer anúncio oficial. Espera-se que Kim e Putin simplesmente digam que concordaram em cooperar em uma ampla gama de áreas, sem especificar quais são.